Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai tratar do conteúdo sobre congruências. Vamos voltar lá na primeira aula. A gente fez um exemplo, sobre esse assunto. Então, a gente definiu congruência lá, ó. Tá? Eu fiz primeiro. Na verdade, a gente fez o exemplo de congruência módulo 2, né? Então, como a gente viu lá, né? Quando que dois números inteiros são congruentes? Módulo 2, né? Se a diferença deles é divisível por 2, tá? Então é a mesma definição que a gente vai usar aqui, tá? Mas no caso, em vez de usar o número 2, vai usar um número inteiro maior ou igual a 1, m arbitrário, né? Então considere m um número inteiro, tá? Maior ou igual a 1 e dois inteiros, a e b. Quaisquer, tá? A e b podem ser negativos, positivos, nulos, não tem problema. A gente diz que a e b são congruentes módulo m, tá? A notação a gente usa essa aqui, ó. A 3 barras b mod m quando m divide a diferença a menos b. Nós vamos ver já que se m divide a menos b, m divide b menos a, né? Logo, se a é congruente a b, módulo m, b é congruente a a, módulo m também, tá? Você pode falar assim que a e b são congruentes, módulo m. Ok? Então, ó, dizer que a é congruente a b, módulo m, é equivalente a dizer que m divide a menos b, tá? Não estou falando que m divide a, nem que o m divide b. O m, ele é um divisor da diferença entre a e b, tá? Sua observação, uma negação, né? Dizer que A não é congruente a B módulo M, a gente vai anotar assim, tá? Vai cortar aquelas três barrinhas ali que indica congruência, tá? Então isso equivale a dizer que o M não é um divisor de A menos B, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, 10 é congruente a 5. Perdão, 10 é congruente a 15 módulo 5, né? Então faz a diferença. 10 menos 15. Isso dá menos 5. O menos 5 é divisível, né, por 5, né? Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes 5 mais 0, né? Que é igual. Quando você faz lá divisão por 5, isso dá menos 1, resta 0. Tá? Então isso aqui implica, né? Ó, isso aqui, né? Algoritmo de divisão, né? Então nos garante que então menos 5 é um múltiplo, né? De 5. Portanto, menos 10 é congruente a 15 módulo 5. Tá? Note aqui, ó, quem eu escrevi como múltiplo de 5 foi o menos 5, tá? Não foi nem o 10, nem o 15. Segundo exemplo, menos 8 é congruente a menos 1 módulo 7. Então faz a conta, menos 8 menos menos 1. Cuidado com o sinal, né? Esse é menos 8 mais 1, que dá menos 7. Menos 7 é congruente a 7, né? Por quê? Menos 7 é menos 1 vezes 7. Tá? Quando eu faço a divisão de menos 7 por 7, isso dá menos 1 e o resto é 0. Então, portanto, menos 8 é congruente a menos 1 módulo 7. Último exemplo, 99 é congruente a 9 módulo 10. Quando você faz a diferença, 99 menos 9, isso dá 90. 90 é 9 vezes 10, né? Porque quando você divide 90 por 10, isso dá 9 e o resto é 0. Então, 99 é congruente a 9 módulo 10. A proposição aqui é importante, que ela nos dá uma caracterização, tá? De quando dois números são congruentes
módulo M. Tá? Para qualquer M inteiro maior ou igual a 1, tá? Então, vamos provar o seguinte, né? Então, A e B inteiros, M inteiro maior ou igual a 1. Dizer que A e B são congruentes módulo M equivale a dizer que quando você divide o A e o B pelo M, essas duas divisões terão sempre o mesmo resto. Vamos provar que essas duas afirmações são equivalentes. Então, primeiro vamos provar que I implica 2I. Então suponha que A e B são congruentes módulo M. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir ambos pelo M. Né? Então é uma aplicação do algoritmo da divisão. Então pelo algoritmo da divisão, segue que existem inteiros Q1, Q2, R1 e R2. R1 e R2 serão os restos, né? Então eles têm que ser não negativos e menores do que o divisor, que no caso é o M, tá? Tais que. Então vou supor que o A ele se escreve como Q1 vezes M mais R1 e o B se escreve como Q2 vezes M mais R2. Ok? Agora a gente vai provar. Se eu quero dizer que A e B deixam o mesmo resto na divisão por M, nós temos que provar que R1 e R2 são iguais. Primeira coisa, vamos mostrar que o M também divide a diferença dos restos. Então note que vamos fazer A menos B. Então isso vai ficar Q1. Vai ficar Q1M menos Q2M. Colocando um M em evidência, isso fica Q1 menos Q2M. Mais R1 menos R2, né? Eu vou isolar esse cara aqui, tá? Isso aqui é equivalente a dizer que R1 menos R2 é A menos B mais, aí aqui eu vou inverter, tá? Que vai ficar menos Q1 menos Q2, né? Então o oposto de Q1 menos Q2 é Q2 menos Q1. Então vamos lá, note nossa hipótese aqui, ó, é que A é congruente a B módulo M. Então, se A é congruente a B, M divide A menos B. E é claro que M divide esse número, né? Então M divide a soma, né? Se M divide dois números, ele divide a soma deles, a diferença deles. Então M divide tudo isso, ou seja, M divide R1 menos R2, tá? Como M divide A menos B. Isso aqui é pois segue da hipótese, né? É a hipótese que A é congruente a B módulo M. E o M também divide Q2 menos Q1 vezes M. Né? M divide, qualquer número divide qualquer múltiplo dele, né? Q1 menos Q2M é o múltiplo de M. Então segue que o M divide a soma, né? A menos B mais Q2 menos Q1 M. Mas isso é R1 menos R2. Tá? Então M divide a diferença. Ou seja, R1 e R2 são congruentes, né? Módulo M. Ok. Então, como R1 e R2
são não negativos e menores que m, quando você faz R1 menos R2, o menor número que essa diferença pode ser, vai ocorrer quando R1 for 0 e R2 for m menos 1. Isso, né? Que vai ser então um número maior que menos m. Tá? Aí como R1 e R2 satisfazem essas desigualdades, segue que a diferença, né? Isso é maior que menos m, né? Porque, ó, isso pode dar menos m menos 1 quando R1 for 0 e R2 for m menos 1. É menos m mais 1, né? Isso aqui também é menor do que m. Que vai ocorrer quando o R1 for m menos 1 e R2 for 0, né? Tá? Então, essa diferença vai ficar nesse intervalo. Mas como m divide esse número aqui, note que m é maior do que ele e o módulo de m não, menos m é menor do que ele. Esse número aqui, ó, o único múltiplo dele, esse número só pode ser, o único múltiplo de m que ele pode ser é o 0, né? Então note que esse número é um múltiplo de m. Ele é um múltiplo de m, né? Porque m divide ele. Ele é um km, né? O que acontece? Esse k não pode ser 1, porque se ele fosse 1, esse R1 menos R2 seria pelo menos m, que não ocorre. Ele é extremamente menor. Esse K também tem que ser não pode ser menor ou igual a menos 1. Esse número seria menor ou igual a menos m, o que também não ocorre. Então esse K só pode ser o 0. E com isso R1 menos R2 vai ser o 0. Logo R1 menos R2 é igual a 0. Ou equivalentemente, R1 é igual a R2. Então acabou, né? A gente mostrou que os inteiros A e B, quando divididos por M, deixam o mesmo resto, tá? Ó, eu chamei esses restos de R1 e R2 e mostrei que eles são iguais, tá? Agora vamos mostrar a recíproca. Bom, recíproca é mais fácil, né? Vamos supor que A e B, quando eu divido por M, deixa o mesmo resto. Aí a gente vai fazer a diferença. A menos B, tá? Então, pelo algoritmo da divisão, segue que existem números inteiros Q1, Q2 e R. Aqui o R nesse intervalo, tais que então o A ele é da forma Q1 vezes M mais R e o B é da forma Q2 vezes M mais R, tá? Então, eu estou supondo que A e B tem o mesmo resto, tá? Quando eu divido por M. Esse resto eu chamo de R, tá?
quero mostrar que A é congruente a B módulo M. Ou seja, tem que mostrar que o M divide A menos B. Então vamos calcular o A menos B ali. Então A menos B vai ficar Q1 menos Q2 M, né? Mais R menos R. R menos R é zero. Ou seja, o M divide A menos B, né? Porque A menos B é um múltiplo de M. Ou seja, A é congruente a B módulo M. Tá? Então aqui nós temos a caracterização, né, para congruência. Então, dois números inteiros são congruentes, né? Módulo M, qualquer M, é maior ou igual a 1 inteiro, né? Se quando você divide esses números pelo M, o resto é o mesmo. Então poderia ter usado isso aqui para definir tal conceito. Bom, gente, vou fazer um exemplo agora para ilustrar esse teorema, né? Ó, olha só, 98 é congruente a 132 módulo 17, né? Porque quando você faz a diferença, 98 menos 132, isso dá 34, né? Que é 17 vezes menos 2. Agora vamos calcular 98 dividido por 17 e 132 dividido por 17. Ó, 98 por 17, o quociente é 5 e o resto é 13. 132 dividido por 17, o quociente é 7 e o resto também é 13. Então deu o mesmo resto. Tá? Isso sempre vai acontecer, né, quando dois números forem congruentes, tá? Agora, nessa proposição, a gente vai provar várias propriedades envolvendo congruência. Essas três primeiras aqui, ó, basicamente está me dizendo que essa congruência é uma relação de equivalência, né? Ó. Ela é reflexiva, tá? Todo número vai estar relacionado com ele mesmo, número inteiro, né? Claro. Ela é simétrica, ó. Se A é congruente a B, B é congruente a A. E ela é transitiva, ó. Se A é congruente a B, B é congruente a C, então A é congruente a C. Eu acho que na primeira aula eu cheguei a fazer isso para módulo 2, né? O M igual a 2. E o caso geral deixei com exercício, né? Ou só comentei por cima, né? Então aqui a gente vai provar. Tá? Aí as propriedades 4, 5 e 6 também são propriedades que vão ser úteis aí. Pra gente determinar. Fazer umas contas, tá? Ó, os itens I, 2 e 3 são bem tranquilos de resolver, ó. Ó, pra mostrar que A é congruente a A módulo M, você tem que mostrar que M divide A menos A. Só que A menos A é zero, né? E o M divide zero. Isso aqui implica que o M divide A menos A. Se o M divide A menos A é congruente a A módulo M. Tá? Ó, já está aqui no enunciado, né? A, B e C são números inteiros, Mn maior ou igual a 1. Mn é números inteiros maiores ou iguais a 1, tá? Então não vou ficar escrevendo aqui nos itens na demonstração, não. Agora tem que mostrar, supor, né, que A é congruente a B, mostrar que B é congruente a A. Então, ó, se A é congruente a B módulo M, isso implica que o M divide A menos B. A gente já mostrou, tá? Que nesse caso M divide B menos A também. Mas vamos mostrar de novo. Ó, isso aqui significa que existe um número inteiro K, tal que A menos B é K vezes M. Então, quando você olha B menos A, isso é menos K vezes M. Note que menos K é um número inteiro também, tá? Então, isso que implica que o M divide B menos A. Mas dizer que M divide B menos A é a mesma coisa que dizer pra gente, né, que B é congruente a A módulo M. Tá? Agora a transitiva.
A transitiva basicamente a gente já mostrou também lá quando falou de divisibilidade. Mas vamos mostrar de novo, só que usando agora a roupagem de congruência, né? Então, tem duas hipóteses aqui, né? A é congruente a B e B é congruente a C. Se A é congruente a B módulo M, isso implica que M divide A menos B. Isso implica que existe um número inteiro K, tal que A menos B é Km. Outra hipótese é que B é congruente a C módulo M. Isso implica que o M divide a diferença entre B e C. Isso equivalente a dizer que existe um número inteiro que agora eu vou chamar de L, de modo que B menos C é L vezes M. Bom, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Tá? A gente derivou essas duas igualdades da hipótese, né? Soma as duas coisas membro a membro. Assim, então, A menos B mais B menos C vai ficar Km mais Lm. Aí aqui, ó, esse B vai embora com menos B, né? E o M eu posso pôr em evidência. A gente vai encontrar que A menos C é K mais L vezes M. Note que K mais L é um número inteiro, né? Se vocês lembrarem ali das aulas passadas, a gente já fez isso, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que M divide A menos C. Ou seja, A é congruente a C módulo M. Bom, I2 e 3i, falei que era bem tranquilo, né? Agora 4i. 4i é bem tranquilo também. Agora é A congruente a C módulo, a B módulo M, C congruente a D módulo M. 4i. Olha só, dizer que A é congruente a B módulo M, isso implica que M divide A menos B. Ou seja, existe um número inteiro K tal que A menos B é K vezes M. Outra hipótese é que C é congruente a D módulo M. Isso implica que M divide C menos D. Ou seja, C menos D é um múltiplo inteiro de M. Então existe um número inteiro L tal que C menos D é L vezes M. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Aqui é tranquilo. O que eu vou fazer? Vou pegar, essa igualdade e essa e vou somar membro a membro. Ó, a gente quer chegar aqui, né? A mais C é congruente a B mais D módulo M. Então note que a gente está fazendo a soma coordenada a coordenada. Ó. A mais C é congruente a B mais D módulo M. Coordenada a coordenada entre aspas, né? Então, por exemplo, 3 é congruente a 1 módulo 2 e 10 é congruente a 4 módulo 2, né? Então, você vai poder concluir essas duas coisas, que 13 é congruente a 5 módulo 2. É isso que está falando, né? Então tem que mostrar que o M divide A mais C menos B mais D. Então anote que
A mais C menos B mais D, isso é a mesma coisa que A menos B mais C menos D, né? Ó, você pode rearranjar essa conta e essa aqui é a mesma expressão, tá? Só que A menos B é KM e C menos D é LM. Que é KM mais LM, ou seja, K mais LM. Isso aqui implica que o número M divide A mais C menos B mais D. Ou ainda, isso implica que A mais C é congruente a B mais D módulo M. Que é o que a gente queria, né? Agora o item 5. A é congruente a B módulo M, C é congruente a D módulo M. Então a mesma hipótese do item 4, então eu vou copiar isso aqui, tá? Também vale isso aqui. Eu quero mostrar que A vezes C é congruente a B vezes D. Ó, aqui vou dar mais um passo. Não, é congruente a B módulo M por hipótese, né? Isso implica que existe um inteiro K, tal que A menos B é KM, né? Então, vou isolar o A ali. Então, o A pode ser escrito como B mais KM. Isso aqui também implica que existe um número inteiro L. Isolo o C ali. Tal que C é D mais LM. Tá? Então A é B mais KM e o C é D mais LM. Então vamos fazer o produto aí dessas duas equações membro a membro. Então A vezes C é a mesma coisa que essa soma vezes essa soma. Ó, temos que A vezes C é B mais KM vezes D mais LM. Que é igual. Então isso vai dar igual a. Vamos fazer distributiva, né? Então vai ficar B vezes D mais B LM mais KMD mais KLMM. Colocando M em evidência. E ó, do lado esquerdo da igualdade eu vou deixar AC menos BD. Do lado direito eu vou colocar o M em evidência. Então vai ficar BL mais KD mais KLM M. Ou seja, M divide AC menos BD. Que é o que a gente queria, né? A vezes C é congruente a BD módulo M. Agora a sexta propriedade. Vamos supor que A é congruente a B módulo M. Então vamos provar que se eu levar tanto A quanto B
ao mesmo expoente natural maior ou igual a 1, o n pode ser maior ou igual a 0, pode ser 0 também. Então a congruência se mantém, tá? Por exemplo, 3 é congruente a 1 módulo 2. Então 3 ao cubo é congruente a 1 ao cubo módulo 2. 3 à quarta, 3 à quinta, 3 ao quadrado, assim por diante, tá? Aqui eu precisar usar uma formulazinha, tá? Eu acho que essa fórmula aparece quando a gente vai deduzir, por exemplo, aquela regrinha derivada lá do cálculo 1, de derivada da potência, derivada de x elevado a n, alguma coisa assim. Aparece lá, eu acho. Então, ó, a forma funciona assim: sempre tem a diferença de duas potências que tem o mesmo expoente. Quando você divide pela diferença das bases, isso é divisível, tá? Aí quem vai ser o quociente? Vai ser os produtos das bases elevado aos expoentes cuja soma deles dá n menos 1. Então, ó, vai ficar a elevado a n menos 1, todas possíveis, tá? Vezes b elevado a 0. Lembra que b elevado a 0 é 1, né? Então isso aqui na verdade é só a elevado a n menos 1. Mais a elevado a n menos 2 vezes b, né? Ó, n menos 2 mais 1 dá n menos 1. Vezes a elevado a n menos 3 vezes b ao quadrado. E assim por diante. Você vai fazendo para todos, tá? Até chegar em a quadrado vezes b elevado a n menos 3. Mais a vezes b elevado a n menos 2. Mais b elevado a n menos 1. Tá? Essa formulazinha que a gente vai usar. Então, ó. Temos que... Vamos precisar de novo dessa fórmula aqui. A elevado a n menos b elevado a n. Isso é a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1, mais a elevado a n menos 2b, e assim por diante, até a vezes b elevado a n menos 2, mais b elevado a n menos 1. Ah, tá. Eu não coloquei hipótese, né? Ó, a gente tem que A é congruente a B módulo M. Então isso implica, isso é equivalente, né? Mas isso implica que o M divide A menos B. Ou seja, existe um número inteiro K, tal que A menos B é K vezes M. Tá? Aí você vem aqui nessa igualdade, esse A menos B é K vezes M. Então isso aqui vai fica K vezes M vezes tudo isso que está dentro do colchete. Ó, note que tudo isso está dentro do colchete são números inteiros, tá? Porque o n é maior ou igual a 1. N é inteiro maior ou igual a 1. A e B também são números inteiros, tá? Então, a potência de um número inteiro é um número inteiro. Aí vai ficar aí somas de produtos de números inteiros. Então, tudo que tem dentro do colchete, apesar de ser um negócio meio estranho assim, talvez, ao primeiro olhar assim, é um número inteiro, tá? Então, A menos B, ó, é um múltiplo inteiro de M, né? K vezes tudo isso está dentro do colchete. Então, isso aqui vai implicar que o M divide A elevado a M a N menos B elevado a N. Ou seja, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo M. Que é o que a gente queria, né? Então, ó. Tá provado, tá? Essas propriedades que a gente vai usar mais no final da aula, vocês vão ver lá, para obter divisores de números, tá?
Então essa da potência a gente vai usar bastante, essa do produto e assim por diante. A soma também. Agora a gente vai fazer isso agora. Então, ó. Vamos determinar o resto numa divisão de 3 elevado a 50 por 26. Nós 3 ao cubo dá 27. 27 congruente a 1 módulo 26. Tá. O que acontece? Você vai pegar... Ó, eu quero 3 elevado a 50 mostrar que ele é divisível por 27. Quer dizer, encontrar o resto, né? Qual é a ideia? Você vai pegar uma potência de 3 de modo que o resultado seja congruente a 1 ou menos 1 módulo o número aqui. O mais próximo possível. Vai simplificar as contas. Se der 1 ou menos 1, melhor dos mundos, tá? Porque a gente vai continuar fazendo as potências e 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E menos 1 elevado a um número vai dar 1 ou menos 1, né? Depende da paridade do expoente, né? Então, ó, a gente vai... que é módulo 26, né? Então, por que eu peguei 3 ao cubo? Porque 3 ao cubo é 27. 27 congruente a 1 módulo 26. Né? 27 menos 1 dá 26. Por exemplo, se fosse 5 elevado a alguma coisa, eu pegaria 2. 5 ao quadrado, né? Porque 5 ao quadrado dá 25. Então, ó. Então a gente tem que 3 ao cubo é congruente a 1 módulo 26, né? Só que a gente quer 3 elevado a 50. Bom, note se eu levar esse aqui a 16ª. 3 elevado ao cubo elevado à potência 16, né? Se eu elevar 16 o 3 ao cubo, vou obter 3 a 48. Está bem próximo do 3 elevado a 50. Então você vai elevar ao mais próximo possível. Tá? Então, ó, 3 elevado ao cubo elevado a 16 vai ser congruente a 1 elevado a 16. Por quê? Por causa dessa propriedade 5i aqui. Ó. Né, ó, se o 3 ao cubo é congruente a 1, 3 ao cubo elevado a 16ª, a potência expoente 16, é congruente a 1 elevado a 16. Só que 1 elevado a 16 é 1. Então, entre aspas, continua sendo fácil, né? Então você chega aqui, ó. 3 a 48 é congruente a 1 módulo 26. Né? Para chegar em 3 elevado a 50, como é que você faz? Aí a gente tem aqui, ó, 3 elevado a 48 é congruente a 1 módulo 26. Para chegar esse cara em 3 elevado a 50, o que você vai fazer? Multiplicar por 3 ao quadrado dos dois, tanto esse quanto esse. Então, isso implica 3 elevado a 48 vezes 3 ao quadrado é congruente a 1 vezes 3 ao quadrado módulo 26. 3 elevado a 48 elevado ao quadrado é 3 elevado a 50. 1 vezes 3 ao quadrado é 9. Por que disso aqui eu posso vir para cá? Por causa dessa propriedade 4i, né? Não, 5. Ó, se A é congruente a B e C é congruente a D, então os produtos, né? A, C e B, D são congruentes. Então ali a gente usou a propriedade 6i e 5i. Tá? E assim você prova que 3 elevado a 50 é congruente a 9 módulo 26. Só que o exemplo tá aqui, ó. Vamos determinar o resto da divisão de 3 elevado a 50 por 26. Então a gente provou isso aqui. 3 elevado a 50 é congruente a 9 módulo 26. Daí a gente usou o teorema que a gente viu lá no início da aula, que é essa caracterização aqui. Dois números são congruentes, 6 somente 6 deixam o mesmo resto. Então,
3 elevado a 50, quando dividido por 16, vai ter o mesmo resto que 9 quando dividido por 26, porque são congruentes módulo 26. O resto de 9 quando dividido por 26 é 9. Né? 9 dividido por 26 vai dar o quê? Vai dar 0, o resto é 9. Não tem o que fazer. Tá? Portanto, o resto na divisão de 3 elevado a 50 por 26 é 9. Tá? Vamos fazer mais alguns exemplos para ilustrar a aplicação daquelas propriedades ali que a gente viu. Ó, primeiro, vamos mostrar que 10 elevado a 200 menos 1 é divisível por 11. Note-se que é equivalente a dizer que 10 elevado a 200 é congruente a 1 módulo 11, né? Se isso for verdade, é porque 11 divide 10 elevado a 200 menos 1. Então vamos lá, note que a ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, é feita aqui, ó. Você vai pegar uma potência de 10 que chegue o mais próximo possível do 11. De 1 ou menos 1. É o próprio 10, né? Porque ó, 10 é congruente a menos 1 módulo 11. Tá? Não precisa pôr parênteses não, né? Porque 11 menos 1, perdão, 10 menos 1 dá 11. E 11 é congruente a 11, né? Só que a gente quer 10 a 200. Então o que eu vou fazer? Vou levar o 10 a 200 e o menos 1 a 200. A congruência se mantém, tá? Por essa propriedade 6i aqui, ó. Tá? Se o n aqui for 200, continua valendo a congruência, tá? Então isso implica que 10 elevado a 200 é congruente a menos 1 elevado a 200 módulo 11. Aqui é 10, né? Isso implica então que 10 elevado a 200 é congruente. Menos 1 elevado a 200 é 1. Tá? Porque 200 o expoente é par. Menos 1 elevado ao número par é 1. Então isso implica isso aqui, ó. Implica que 11 divide 10 a 200 menos 1. Que é o que a gente queria. Tá? Segundo exemplo. Aqui um pouquinho mais elaborado, ó. Vamos pegar um inteiro ímpar qualquer, azinho. Eu vou mostrar que quando eu pego a quadrado e divido por 8, o resto é sempre 1. Ok? Então, ó, a é ímpar. Eu quero mostrar que a quadrado, quando eu divido por 8, o resto vai ser 1. Olha só, sendo A um número ímpar, quando você divide por 8, o resto não pode ser um número par, tá? Por exemplo, se o resto na divisão de A... se A é ímpar, olha só. Quando eu divido A por 8, o resto não pode ser par. Por exemplo, se o resto fosse 2. Você poderia escrever o A como uma forma 8Q mais 2. Né? Eu peguei o A, dividi por 8 e isso deu resto par. No caso 2, por exemplo. Então você conseguiria colocar o 2 em evidência, né? Então você ia chegar aqui, o A se escreve da forma 4Q mais 1. Então A seria par, né? Que é até um múltiplo de 2. Isso seria múltiplo de 2. Mesma maneira, tá? Se o resto aqui for 4, for 6, tá? Ou 0, você vai chegar que o A é número par. Então, como A é um número ímpar, o resto, os possíveis restos, né? Não. O resto da divisão de A pelo número 8 é ímpar.
Logo, tem 4 possibilidades, né, para resto. 1, 3, 5 ou 7, né? Lembrando que o resto não pode, tem que ser maior ou igual a 0, né? E menor que 8. Então menor ou igual a 7. Logo, os possíveis restos são 1, 3, 5 ou 7. Ou seja, o Azinho, quando dividido por 8, deixa resto 1, 3, 5 ou 7. Aí a gente usa o primeiro resultado de aula de hoje. Dois números são congruentes, somente C quando divididos pelo... No caso lá pelo 8, vai dar o mesmo resto. Note que os restos aqui quando eu divido por 8, o resto é ele mesmo, né? Tipo, 1 dividido por 8, o resto é 1. 3 dividido por 8, o resto é 3. 5 dividido por 8, o resto é 5. 7 dividido por 8, o resto é 7. Tá? Então, logo, o que acontece? Esse Azinho é congruente a 1 módulo 8. Ou ele é congruente a 3 módulo 8. Ou A é congruente a 5 módulo 8. Ou A é congruente a 7 módulo 8, tá? Aqui, ó. Se o resto é uma divisão de 8, por que eu posso concluir essas 4 congruências possíveis, né? Essas 4 possibilidades. Se o resto na divisão de A por 8 for 1, o resto é 1. E o resto na divisão de 1 por 8 é 1 também. Então, pelo teorema lá, A vai ser congruente a 1 módulo 8. Se a divisão de A por 8 deixar resto 3, esse é o mesmo resto que 3 deixa na divisão por 8. Então, A vai ser congruente a 3 módulo 8. E assim por diante. Então, nós temos 3 possibilidades aqui. Tá? A é congruente a 1, ou 3, ou 5, ou 7 módulo 8. A gente quer mostrar, calcular o resto da divisão de A quadrado por 8. Então, vamos estudar 4 casos, tá? Então, o primeiro caso é A congruente a 1 módulo 8. Então, se A é congruente a 1 módulo 8, aí pela propriedade lá 6i, né, que a gente provou, A quadrado é congruente a 1 ao quadrado módulo 8. Isso vai implicar, então, que A quadrado é congruente a 1 módulo 8. Tá? Bom, nem precisa ir mais, né? Então, A quadrado, quando eu divido por 8, deixa o resto 1. Eles são congruentes, né? Se A é congruente a... Como A quadrado é congruente a 1 módulo 8, o resto na divisão de A quadrado por 8 é o mesmo que o resto na divisão de 1 por 8. Como a divisão de 1 por 8 deixa o resto 1, A quadrado é congruente a 1 módulo... A quadrado e 1 tem o mesmo resto. Nesse caso. Agora, o segundo caso. Se o A é congruente a 3 módulo 8. Então, ó, A congruente a 3 módulo 8. Isso implica, a gente quer A quadrado. Então, A quadrado é congruente a 3 ao quadrado módulo 8. Isso implica que A quadrado é congruente a 9 módulo 8. Só que 9 é congruente a 1 módulo 8, né? Então usa transitividade. A quadrado é congruente a 9 e 9 é congruente a 1. Então, A quadrado é congruente a 1 módulo 8. Então, o resto na divisão por 8 de A quadrado é 1. Tá? Então, nós juntando tudo que a gente tem,
O que acontece? Você pode informar o seguinte: se o B está naquele intervalo entre maior ou igual a 0 e menor que o m-1, o B é o resto, né, na divisão de A por M. Tá? Isso você pode concluir sempre. Terceiro caso. Note, isso aqui eu não posso concluir que o 9 é o resto na divisão de A quadrado por 8. Porque o resto tem que ser menor que 8, né? E 9 não é. Então dá para dividir mais uma vez, tá? Por isso que agora a gente consegue o 1 aqui, ó. Terceiro caso é se o A é congruente a 5 módulo 8. Bom, é análogo, ó. Como o A é congruente a 5 módulo 8, isso implica que A quadrado é congruente a 5 ao quadrado módulo 8. Então, A quadrado é congruente a 25 módulo 8. Aí note que 25 é congruente a 1 módulo 8, né? Porque 24 é múltiplo de 8. E 25 é 24 mais 1. Então 25 é congruente a 1 módulo 8. O resto na divisão de 25 por 8 dá 1. Então A quadrado é congruente a 1 módulo 8. Então na divisão de A quadrado por 8, o resto é 1. E o quarto caso, se o A for congruente a 7 módulo 8. Então olha só, se o A é congruente a 7 módulo 8, isso implica que A quadrado é congruente a 7 ao quadrado módulo 8. 7 ao quadrado é 49. Quando você divide 49 por 8, o resto é 1, né? O quociente é 6, o resto é 1. Então A quadrado é congruente a 49. 49 é congruente a 1. Então A quadrado é congruente a 1 módulo 8 também. Ok? Então, ó, nos quatro casos, você chega que A quadrado é congruente a 1 módulo 8. Ou seja, o resto da divisão de A quadrado por 8 é 1. Nos quatro casos, obtemos que A ao quadrado é congruente a 1 módulo 8. Isto é, podemos concluir que 1 é o resto da divisão de A ao quadrado pelo número 8. Tá? Bom, que é o que a gente queria, né? Último exemplo, esse aqui vai dar um mais contínuo. Então olha só, eu quero obter o resto na divisão desse número aqui, ó, 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 por 7. Então vamos pegar 2 elevado a 100 e o 3 elevado a 100. Vamos fazer aquilo que eu falei antes. Você vai pegar uma potência tal que a potência d congruente a 1 ou menos 1 módulo o número ali respectivo, tá? Então vamos lá. Eu quero que 2 elevado a alguma potência seja congruente a 1 módulo 7. 2 não é. 2 ao quadrado é 4. 4 é congruente a... Não é, né? É 4. 2 ao cubo dá 8, né? 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 é congruente a 1 módulo 7. Agora para o 3. 3 elevado a quanto que vai dar congruente a 1 módulo 7? 3 ao quadrado é 9, não é? 3 ao cubo dá 27. Então é o 3 ao cubo, né? Isso aqui dá 27. 27 é congruente a menos 1 módulo 7, né? Tá. Ó, a primeira parte tem que achar uma potência do número, dos dois no caso aqui nosso, né? Congruentes a 1 ou menos 1 módulo
no caso nosso aqui o 7, tá? Então, ó. Então, só para ficar mais claro. 2 ao cubo é congruente a 1 módulo 7. E 3 ao cubo é congruente a menos 1 módulo 7. O que a gente quer aqui é 2 a centésima e 3 elevado a 3 a centésima, né? Então, o mais próximo que eu consigo chegar é elevar 2 ao cubo a 33, né? Daí 2 elevado a 33... 2 ao cubo elevado a 33 é 2 elevado a 3 vezes 33. Que dá 2,99. Então, ó, 2 elevado ao cubo elevado a 33 é congruente a 1 elevado a 33 módulo 7. Também 3 ao cubo elevado a 33 é congruente a menos 1 elevado a 33 módulo 7. Dois elevado a 33 é 2 a 99. 1 elevado a 33 é 1. 3 elevado ao cubo elevado a 33 é 3 elevado a 99. Menos 1 elevado a 33? 33 é um número ímpar. Então, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Só que eu quero 2 a centésima e 3 a centésima. Como é que você faz? Multiplica esse cara por 2 e esse cara por 3. Então, 2 vezes 2 elevado a 99, aí pelo que a gente viu lá naquelas propriedades, a mesma coisa que 2 é congruente a 2 vezes 1 módulo 7. Também 3 vezes 3 elevado a 99 é congruente a 3 vezes 1 módulo 7. Dois vezes 2 elevado a 99 é 2 a centésima. Três vezes 3 elevado a 99 é 3 elevado a centésima. Peraí, tem um erro aqui. Aqui é menos 3, aqui é menos 1, né? Então, aí a gente vai lá naquelas propriedades. Agora aqui a gente vai usar, acho que é o item 4i. Ó, só tem duas congruências. Então, quando eu somo, continua valendo a congruência, tá? Então, A mais C é congruente a B mais D. Ou seja, no nosso caso lá, 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 vai ser congruente. Deixa eu achar lá. Vai ser congruente a 2 mais menos 3 módulo 7. Isso aqui implica que 2 elevado a centésima mais 3 elevado a 100, a centésima, não sei nem se está certo isso, é congruente a 2 mais menos 3 módulo 7. Isso implica que 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 é congruente a menos 1 módulo 7. Cuidado. Vamos lá, o que esse exercício está pedindo? O resto, né, na divisão desse número por 7. Não pode falar que o resto é menos 1, tá? Porque menos 1 é negativo. O resto, ele tem que ser maior ou igual a 0, né? E menor ou igual a 6. Aí como? Agora menos 1, ele é congruente a 6 módulo 7, né? Que é menos 1 quando você divide por 7. Isso não dá 0 e o resto é menos 1. Isso dá 1 e o resto é 6. É isso? Não, isso dá menos 1, né? Menos 1 vezes 7 dá menos 7, mais 6 menos 1. Isso. Tá? Ó, o 7 é menos... 7 não. O menos 1
é a mesma coisa que menos 1 vezes 7 mais 6. Então, na divisão por 7, o menos 1 deixa resto 6, tá? Por isso que menos 1 é congruente. Por isso que menos 1 é congruente a 6 módulo 7. Então, como vale essa congruência? E vale essa. A gente conclui que 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 é congruente a 6 módulo 7. Ou seja, o resto de 2 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 na divisão pelo número 7 é 6. Ok? Então tá. Bom, gente, por hoje era isso. Próxima aula a gente continua aí trabalhando com as congruências, tá? A ideia é definir um conjunto, tá? Que vai ser o quociente dos inteiros por essa relação. E se você olhar aqui, né, eu até comentei, né? Quando a gente provou clima de propriedade, os itens I, 2 e 3 estão me dizendo que essa relação é de equivalência. Então você pode pensar no quociente, né? Então esse quociente, essa relação vai nos permitir definir aqueles conjuntos Zn da vida, Zm, né, no caso. Então Z2, Z3, Z4, ok? Para quem já ouviu falar, vai seguir dessa relação aqui, tá? Bom, a gente se vê lá na próxima aula então, ok? Até mais.